Norris, que estava tendo um desempenho na corrida, assim, mais que nota 10, acho que 10 é pouco para ele. Na hora que começou a chover, ele estava 50 segundos na frente do Ricardo. 50. Em 45 voltas. Ou seja, ele estava pondo mais de um segundo por volta no Ricardo. O Ricardo realmente morreu. Ganhou em Monza, falei, olha que na Rússia é diferente. Foi muito diferente mesmo, ele morreu, ele não estava fazendo nada. Só que aí começou a chuviscar, eles começaram a conversar, e o engenheiro do Norris fala assim para ele uma hora, olha, cuidado que a partir de certo ponto, a partir da curva 5, tá escorregadio, né? A resposta do Norris para ele foi simplesmente cala a boca. Yeah, shut up! Foi mesmo. Entendeu? Mas é porque ele também... Mesmo. Mas cala a boca. Isso foi na volta, a coisa já estava ficando ruim, foi na volta 48. Ele falou cala a boca. Aí o engenheiro já ficou ressabiado, porque se tomar um cala a boca em público, porque isso foi para a transmissão. Foi para a transmissão. Né? É uma coisa chata, né? Aí passou um pouquinho, mas o engenheiro insistiu com ele. Ele falou assim para ele, Lando, pense em colocar os intermediários, O Norris respondeu gritando para ele, não. Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it, Inter? No! Bom, aí o engenheiro ficou quieto, né? Então, eu acho que a comunicação entre o Norris e o engenheiro, ela foi muito prejudicada por essa grosseria do Norris. Duas seguidas. Foi muito prejudicada por isso, né? Ainda mais se você comparar com o rádio do Ricardo, que é da mesma equipe, o rádio dele com o engenheiro dele é totalmente diferente. Né? O Ricardo foi um dos primeiros a entrar, inclusive. Né? Mas até aí, você pode... o cara vai ganhar a primeira corrida, o cara tá nervoso, não sei o quê, o cara tá querendo arriscar. A pista tá difícil, né? A pista tá difícil. De qualquer maneira, você não precisa ser grosso. Você pode responder, vamos esperar um pouco, vamos dar mais uma volta. Como mais ou menos o Alonso fez. O Alonso primeiro perguntou para o cara, o que os líderes estão fazendo? O cara respondeu, os líderes não entraram. Aí ele fez outra pergunta. O que o cara da chuva está falando? Assim mesmo, eu não sabia nem que esse termo em inglês é engraçado. O que Rainiers estão falando? Os caras da chuva, né? Aí só que quando ele falou isso, ele já tinha passado da entrada do box, quando o engenheiro respondeu. Então ele teve que dar mais uma volta. Quer dizer, eu achei que começou muito ruim a comunicação do Norris com o engenheiro dele. Isso foi levando o risco que ele passou a correr, que eu acho que tem que correr risco mesmo, né? O cara tá lá para fazer a primeira vitória, tudo, tem que correr um certo risco, né? Eu sou a favor, quem não arrisca não petisca. Mas a partir do momento que você vê que você não está mais parando na pista, que você vê carros na sua frente, saindo da pista, e você insiste em continuar na pista, aí o risco passa a ser erro. Entendeu? Então, eu mudei de opinião, depois que eu vi essas câmeras on-board, que eu achava que, eu disse até no vídeo que eu fiz domingo, eu não condeno o Norris pelo que aconteceu, mas vendo essa on-board inteira dele, desde a volta 45 até o final, eu condeno sim, porque ele de risco, ele passou a errar, entendeu? Ele passou a errar. O engenheiro dele ficou mais tímido, não falou o que o Bruno acha que o engenheiro devia ter falado, que eu também acho. Entre fim eu acho que o engenheiro mandando sem entrar, entendeu? Eu acho que o engenheiro tinha que ter usado palavras de baixo calão. Como ele quase usou com o engenheiro. Cala a boca, quase vai para aquele lugar. Responde da mesma moeda. Entendeu? Mas ele ficou comedido, não falou nada, e o Norris perdeu a corrida, chegou em sétimo. Espero que ele tenha aprendido, entendeu? Espero que ele tenha aprendido, porque guia muito, é um monstro, né? É um monstro, ia ganhar das Mercedes, assim, no desempenho, né? E perdeu uma corrida, na minha opinião, mais por culpa dele do que da McLaren. Entendeu? A McLaren também teve culpa porque ela não fez o que o Bruno acha que ela devia ter feito, que eu também concordo. Dá uma hora. A McLaren, por exemplo,
não falou para o Norris em nenhum momento que o Ricciardo já tinha entrado, já tinha trocado e já tinha melhorado. Eu achei que faltou comunicação da parte da McLaren. Eu entendi que você falou. Realmente o engenheiro ficou meio impactado com a grosseria, mas nesse momento, esquece essa parte. O Hamilton, já vou passar para o Fábio, só para falar a minha impressão. O Hamilton também não queria parar no box. Ele falou, eu não quero parar no box, não está chovendo. O engenheiro dele falou assim, mas vai aumentar a chuva, você vai parar agora. E ele parou. Faltou isso da McLaren, eu acho. Então, mas a comunicação do Hamilton com o engenheiro dele é de Lorde. O Hamilton é um Lorde, não é mais. Ele não era antes, né? Olha agora, vai lá, você tem a F1 TV, vai lá e vê como é que eles conversam. É outra história, entendeu? É outro papo. O Hamilton está até cortês demais. Eu não sei o que aconteceu com o Hamilton. Ele está educado demais. É a idade. Quando acabou a corrida, né, ele fez uma comemoração bem tímida e ficou agradecendo a equipe. Obrigado por continuarem acreditando em mim. Coisas que ele não precisava falar. Entendeu? Como assim obrigado por continuar acreditando em mim? O cara ganhou 6 títulos lá, está disputando o 7º. Não vão acreditar nele, vão acreditar em quem? Em mim? No Latifi, não tem, né? Então é isso, absurdo. E aí, Fábio? Eu ia perguntar para vocês acham realmente que a estratégia da equipe foi prejudicada pelo modo como o Norris falou com o engenheiro? Eu acho que foi. Eu acho que pode até ter sido, mas não deveria. Eu acho o seguinte, nós temos que considerar, eu sempre falo, né? Nós, jornalistas, blogueiros, twitteiros, youtubers, a gente tem uma posição muito privilegiada de poder fazer toda a análise depois. Né? Eu acho que a gente tem que se transportar o máximo possível, sem ficar cego, mas o máximo possível para o momento. Né? Eu acho, primeiro, o momento era absolutamente indefinido. Né? Uma chuva, quando começa a cair numa parte da pista, só os caras lá que realmente têm um radar que podem, né, tentar antever alguma coisa. E mesmo assim, até lembrou o Will Bueno ontem, gravando lá comigo, até assim já houve vários casos na história da Fórmula 1 em que o cara fala assim, vai chover em 5 minutos e não cai nada. Vai chover em 10 minutos e não cai nada. Mas foi diferente dessa vez, hein? Mas enfim, a previsão, eu acho assim, dizer que a McLaren tinha que ter obrigado o Norris a entrar, eu não concordo. Dizer que a McLaren poderia ter informado melhor o Norris, eu concordo. Até porque o Bottas foi a cobaia do inverso nesse grande. Aliás, ele foi a cobaia, nós já acabamos discutindo, ele foi a cobaia em todos os sentidos. Até nessa hora, porque ele para com 30 segundos, ele não precisa nem completar a volta. Com 30 segundos, as equipes já têm a informação de que o pneu dele está funcionando melhor. Então, o estudo que a McLaren tem que fazer, se é que a McLaren... Se é não, né? Tem que se estudar. Quando se perde uma coisa dessa maneira, tem que sentar e estudar. Qual informação nós não passamos ou nós não pescamos para passar para o Norris? Para mim, essa é a questão. Dizer que a equipe tem que se sobrepor ao piloto e mandá-lo, obrigá-lo a ir ao box, é muito abstrato, é muito subjetivo, é empírico, porque cada vez vai ser de uma maneira. Se começar a chover na Turquia agora, não vai ser igual à Rússia, porque cada asfalto é de uma maneira, cada chuva é de uma intensidade, o pneu reage de uma maneira em cada tipo de pista, em cada temperatura ambiente. Então, eu estava até vendo umas matérias, né? A McLaren precisa se impor com os seus pilotos. Não tem. É sempre uma via de mão dupla. Tem que ser uma via de mão dupla. O piloto está lá na pista, ele não pode ser opinião nula na história. Ele tem que ser uma opinião ouvida, e se você está vendo no radar que vai chegar, você vai lá e aí você sobrepõe o piloto. Fala assim, meu amigo, vai chegar. Se você vai ficar na pista, você vai perder. Eu vi um monte de gente citando, né? Não, mas nisso a McLaren errou. Porque ao mesmo tempo... não passar informação pode ter sido o erro da McLaren. Pode ter sido o erro da McLaren. Mas ao mesmo tempo que o engenheiro do Hamilton falou a chuva vai piorar, o do Norris falou vai continuar igual. Ao mesmo tempo. Então, há um erro que a equipe vai entender. Mas é sempre legal lembrar, né? Numa semana, a gente acabou de vir de uma semana, né, em que o brasileirinho se viu ofendido com uma declaração do Sainz sobre não ser Barrichello, que é absolutamente certa, correta e natural.
Perguntaram para o Sainz se ele queria ser Schumacher ou Barrichello. Ele falou, quero ser Schumacher. Aí um monte de barrichelista se ofendeu, foram para o Twitter xingar o Carlos. Comentou aqui quinta-feira. Eu não ouvi o programa de quinta, então vocês já até falaram sobre o assunto. É bom lembrar o Barrichello, porque o Barrichello ganhou a primeira corrida da vida dele desobedecendo ninguém mais, ninguém menos que Ross Brown. Meu amigo, o Ross Brown virou para mim, meu amigo, tá todo mundo parando. O que você tá fazendo aí? O Barrichello falou, eu vou ficar. E ganhou a corrida. Então assim, mas você sabe que eu fiquei pensando isso? Eu falei isso no meu vídeo de domingo. Eu fiquei pensando isso porque, assim, uma coisa que eu acho que você tem razão é o seguinte, depois que acontece uma situação dessa, aparece um monte de engenheiro de obra pronta, né? Isso. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e tal. Eu acho que não dá para comparar nenhuma situação. Essa do Barrichello, por exemplo, era uma pista em Hockenheim, estava chovendo só num pedaço do circuito, a equipe não tinha... Sério, nós estamos falando de 21 anos atrás. Aliás, essa foi a indicação da corrida clássica. Você vê como a gente é antenado aqui no negócio, né? A gente é bem antenado. E você vê que eu antevi que ia acontecer isso na Rússia, né? Mas, assim, né? Era uma situação completamente diferente dessa. Essa aqui, eu falei, lógico, tô brincando, eu não acho que a McLaren tem que mandar o Norris ir pro box. Mas eu acho que faltou informação. Eu acho que o Norris... Por isso que eu não consigo condenar o Norris. Porque eu acho que faltou... A equipe não muniu ele de elementos suficientes para ele poder dizer se ele ia entrar no box ou não. Naquele momento não estava chovendo, mas ia piorar. A equipe tinha que ter sido incisiva nessa informação, como foi a Mercedes para o Hamilton. O Hamilton falou com a Mercedes, falou, eu não quero parar, não está chovendo, ainda está... Ele fala, nesse vídeo que a gente assistiu aqui agora, né, que o Adalto colocou, ele fala, está escorregando, mas não está chovendo. Aí o engenheiro fala para ele, mas vai aumentar. Box agora. Mas ele não entra nessa volta, ele entra na outra volta. Ele entra na outra volta, mas ele fala de novo, ele fala 2 vezes isso. Ele fala, está escorregando e não está chovendo. E ele passa. Aí ele fala de novo, está escorregando e não está chovendo, aí o cara fala, mas vai piorar, entra agora. Aí ele entra. A McLaren não fez isso pro Norris. A McLaren falou, você quer colocar pneu intermediário? Ele falou, não. Essa informação é muito pobre para ele poder decidir na pista. Eu vou discordar. Eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu não tinha a informação que eu tive depois. Eu não tinha. Não, mas eu não falei que você é engenheiro de obra pronta, não. Não, mas é que muita gente vai dizer, agora é fácil falar. Não, não é que agora é fácil falar. Eu não tinha informação. Entendeu? O Norris teve. Eu vi o Norris mandando, primeiro o engenheiro dele calar a boca, e depois quando o engenheiro falou 2 vezes para ele colocar os intermediários, ele gritou não. Eu vi ele falando. Isso foi. Eu não tinha visto isso antes. Entendeu? Eu não tinha visto isso antes. Então, por isso que agora eu acho que o Norris errou. Porque eu acho que você começa um processo arriscando, e a partir do momento, quando você não consegue parar na pista, você vê carros na sua frente, saindo da pista, e você continua, você vira para o engenheiro e fala assim, temos que nos comprometer em ficar na pista, porque ele falou isso para o engenheiro na volta 50. Ele falou, temos que nos comprometer em ficar na pista. Na volta 50 aqui já estava todo mundo trocando de pneu. Por isso. Ele entrou só na volta 51. Entendeu? Então, aí eu acho que o Norris errou. Agora, isso não quer dizer que o Norris é um mau piloto, que ele é um idiota, não. Ele errou. Como eu poderia estar no lugar dele e ter errado também. O Hamilton poderia, qualquer um poderia, todo mundo está sujeito a isso, entendeu? Mas eu acho que ele errou. Vamos lá, gente, deixa eu concluir sobre... Eu falei da McLaren, não falei do Norris, né? Não, que o Norris errou, não se discute, né? Eu acho que a discussão é o processo. Né, é o processo, por onde passou o processo. Que o resultado não deu certo, não deu. Agora, eu discordo de vocês. Eu acho que o Norris fez o que ele poderia fazer, que a gente não pode tirar da equação. O cara está a 4 voltas de ganhar a primeira corrida na vida dele. A chuva não começa de repente, a chuva começa num setor, aí por isso que eu lembro o Hockenheim, a chuva começa num setor. Né? Do 2. O rádio do Norris, que vocês estão citando, que ele fala, agora nós temos que comprometer a ficar, é quando o Hamilton para. É na volta 50, o Hamilton para na 49. Na hora, ele fala, eu vi, o engenheiro avisa para ele. O Hamilton parou, ele fala, eu vi. Ele viu no retrovisor. Na hora que o Hamilton para, meu amigo, é a hora do cara ficar. Porque se ele parar, ele já foi engolido, ele já dançou.
E ele vai apostar o quê? São 3 voltas para eu ganhar a minha primeira corrida. O próprio Hamilton deu uma declaração. Poxa, eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que tirar 20 e tantos segundos em 3 voltas. É uma coisa, não dá para garantir. Para mim, é absolutamente justificável o que o Norris fez. Porque o cara está ali na adrenalina, ele consegue escapar da pista e manter a liderança, porque várias vezes ele escapa da pista junto com o Hamilton. Você vê os dois escapando junto na mesma curva, então ele fala, eu vou ficar aqui, eu estou conseguindo me garantir. Na hora que o cara entra, é a hora que ele tem que se comprometer, porque se ele entrar depois, ele já foi engolido pelo pneu intermediário. E ele tem 3 voltas para o outro cara tirar 24. Ah, Fábio, ele errou porque o outro cara tirou. Tirou. A gente falou dessa corrida aqui, a gente teve uma situação idêntica na MotoGP esse ano, idêntica na Áustria. A gente falou dessa corrida aqui, a moto é até laranja, de tão idêntica que foi, do Brad Binder na Áustria. Exatamente igual. 4 voltas para o final, começa a chover, vai uma penca para o box, fica uma penca na pista. Todos os que ficaram na pista foram engolidos. O Brad Binder conseguiu segurar a moto patinando, ele perdendo traseira. E imagina segurar a moto. Deu certo. O que eu estou querendo dizer? Que a aposta é válida. Eu acho que a aposta do Norris foi válida. O cara está em primeiro, o cara está fazendo um final de semana soberbo, e na hora que ele vê o rival dele entrar, ele vê no retrovisor, ele tem que ficar. Ele tem que ficar, porque se ele for, ele já perdeu a batalha. Então ele apostou, e eu repito, para mim é muito razoável apostar em segurar 24 segundos em 3 voltas. É razoável. Não foi possível, realmente a chuva despencou. Aí é o negócio da informação que a gente estava discutindo. Agora, eu acho que, primeiro, mandar o engenheiro calar a boca, vários mandam, os caras na cabeça quente mandam, o Hamilton já falou, não fala comigo durante a curva. O engenheiro não pode se ofender por causa disso. O engenheiro se ofendeu por causa disso, né? Ele fala e fala depois. Olha, senta na reunião e fala assim, meu amigo, peraí, quando eu te falar... Ora, ele não pode deixar que as próximas atitudes deles sejam influenciadas pelo posicionamento do piloto. O que eu senti no Norris é uma confiança que eu aplaudo. Ele falou, cara, eu vou ficar aqui. Gente, eu vou ficar aqui. Né? Como aconteceu, por exemplo, com o Leclerc de Alfa Romeo no Brasil em 2018, no Q2, todo mundo fala, vem para o box. E ele fala, não, eu vou ficar aqui. E ele, pum, vai para o Q3. É outra chuva, é outra situação. Mas o cara, quando ele tem essa confiança, eu não acho que é pecado o cara ficar. Eu não acho que o Norris tenha... eu repito, a discussão de errou ou não errou, ela é nula, porque ele errou. A atitude dele não deu certo. Agora, o processo dele eu acho absolutamente legítimo, porque a gente tem que pensar então, nisso. Aí que a gente discorda. Final, eu acho que o cara ele tá errou, para ganhar a primeira corrida da vida dele. Ele começou bem o processo, de querer arriscar, Sim. Né? Mas aí ele chegou um certo momento que ele virou teimoso, entendeu? Ele ficou teimoso. O Hamilton entrou. Se o Hamilton entrou, ele tinha que ter entrado naquela volta já. Porque o nego já estava saindo da pista. Ele já tinha saído da pista. Mas o Hamilton tinha saído da pista. Ele já tinha visto o nego saindo da pista na frente dele. Entendeu? Então ele tinha que entrar. Eu achei que aí o processo estava ótimo, e aí ele falou, aí eu achei que ele tomou uma decisão errada. Vocês chegaram a ver entrevista depois da corrida do Norris, da McLaren, falando sobre o assunto? Todas. Como é que ficou, assim, o que eles falaram? Bruno, tem uma entrevista dele, ele está dando entrevista num ponto do lado do Hamilton, naquele cercadinho. Aí um chama o outro, os dois param as entrevistas, é até engraçado porque você vê os dois repórteres com esse microfone à distância, com o cabo, os dois repórteres esbarrando, empurrando o microfone para um lado para o outro. Eu coloquei essa entrevista no Auto Racing ontem. Você colocou? E a conversa é muito legal, e ela para mim, ela vai mais ou menos na linha do que eu estou dizendo. O Hamilton fala, eu não queria entrar, e o Hamilton fala, eu falei para minha equipe, he's right there. Ou seja, gente, o cara está aqui na minha frente, eu vou abrir mão disso. E o Norris fala assim, mas a sua equipe te avisou para você entrar? Aí o Lewis Hamilton fala, a minha equipe foi um show. Hoje a minha equipe foi um show. E o Norris, até uma alfinetadinha na McLaren, o Norris fala, a minha equipe não me falou nada. A minha equipe não me avisou nada. Então eles param de dar uma entrevista, cada um para uma sua televisão, e falam ali na hora. E eles dizem exatamente isso. Eu não queria entrar. Então, o Adal está falando, o Hamilton entrou. Entrou, mas entrou sob protesto. Se o Hamilton entrou sob protesto, se o Alonso não entrou, se o Vettel não entrou, se vários outros, o Leclerc ficou também até o último segundo, dançou também. Se outros fizeram essa aposta, a aposta do Norris, para mim, é justificável, porque tem um detalhe, gente, que nós não podemos esquecer. O que se tem a perder entra nessa hora. É muito mais fácil para o Bottas
que não tem nada da vida, entrar em 17º, o próprio Verstappen, que ia ficar... A chuva atrapalhou o campeonato mundial do Hamilton. A chuva fez o Hamilton ganhar a corrida, mas a matemática do campeonato piora para o Hamilton. Era melhor para o campeonato. O Verstappen ia chegar em 7º, certo? O Verstappen ia chegar em 7º, o Hamilton ia chegar em 2º. A diferença ia ser muito maior. A chuva foi ruim para o campeonato do Hamilton, embora tenha dado a ele a sua 100ª vitória. Então, colocando todos esses fatores, eu acho legítimo o Norris tentar, porque o cara tá... O que o cara tem a perder é muito. O cara falou, gente, se eu conseguir controlar o carro por 2, 3, 4 voltas, faltam 3, eu vou. E o meu rival entrou, eu tenho que ficar. Eu acho que a comunicação do Norris com o engenheiro foi muito ruim. A culpa é mais dele. Ele não pode fazer o que ele fez. Ele não pode ser grosso. 2 vezes seguidas. Ele foi muito grosso. Os caras estão na adrenalina, Adalto. Ele deu sorte que o engenheiro dele não é grosso também, porque se é, por exemplo, aquele engenheiro que o Alonso gosta, o André Stella, mandava ele para aquele lugar no ar. Ia ser dos meus. Se é o Dude, mandava ele para aquele lugar no ar. Ia perder o emprego. Se é o Mate, então, não precisava nem das 2 vezes, é uma só. Era o cala-boca, era o cala-boca você. Cuidado que você vai entregar, cuidado. Cala-boca você. Adalto, os caras estão na adrenalina, Adalto. Os caras se xingam, os caras, eles são grossos. Depois eles sentam e falam, ó, esse foi o momento. O cara tá na adrenalina máxima, gente. Segurando um carro na chuva, vocês estão querendo que o cara... Olha aqui, por gentileza. E pior, depois na entrevista ele fala que a equipe não avisou. Tá de brincadeira que a equipe não avisou. Não avisou que a chuva ia aumentar. Ele falou, a minha equipe não me avisou que a chuva ia aumentar. É o que o Bruno tá dizendo. A equipe não avisou que a chuva ia aumentar. Eu achei que a equipe foi mansa na informação. Vamos voltar no tempo, 2007... antepenúltima corrida do campeonato, sei lá, Hamilton na China. Na China. Começou a chover e ele não entrava. Quando ele foi entrar, estava tão molhado que ele bateu na entrada do box. E eu falei, pô, a McLaren tinha que ter mandado ele entrar. O cara é o primeiro ano dele. O cara tem 0 experiência, não conhece os adversários, não conhece direito a dinâmica de uma corrida de Fórmula 1. Entendeu? A McLaren tinha que ter mandado ele entrar antes. E não, ele perdeu o campeonato ali, não foi? Só que aí só tomar o cuidado. Esse campeonato tem um monte de asterisco, né? A gente não sabe, assim, não tinha F1 TV também naquela época para a gente saber a totalidade das comunicações. Né? Eu acho é verdade. Não tinha... Assim, essa discussão toda é muito mais fácil hoje em dia porque a gente sabe exatamente o que foi falado nas últimas 6 voltas. Né? Dá para saber. Eu acho o seguinte, nós vamos pegar exemplos na história da Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu mal, e nós vamos pegar exemplos na cabeça de citar o Barrichello, nós vamos pegar exemplos na Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu bem. Eu acho que isso não pode virar uma regra assim, ó, a equipe tem que pôr, a voz do piloto tem que ser ouvida, o cara tá sentindo a pista. O piloto não pode ser ignorado. Não, mas é isso que eu tô falando. Nessa circunstância dele, a gente vendo a câmera on-board toda, desde a volta 45, pô, é aí que eu falo, ele tinha que ter entrado, entendeu? Ele tinha que ter entrado, ele não podia tratar o engenheiro dele assim, ele não tem nem essa moral para fazer isso. Claro que tem, Adalto, ele é a estrela da Fórmula 1, ele tem moral. Não tô Agora, a comunicação final, né, depois que ele cruza a linha de chegada, o engenheiro só fala assim para ele, we finished P7. We finished P7. Aí não tem nada. Aí não tem resposta. Os lá, como o Verstappen e o Alonso, que eu vi o rádio dos 3 também, desde a volta 45, é totalmente diferente. É uma conversa. Não é um. Então, mas você sabe que isso aí. Convencer o outro. Então, mas eu acho que isso aí talvez seja o principal ponto que eles podem melhorar, de estabelecer talvez porque o rádio, né, das equipes, ele precisa ter um protocolo também. Em que momento que fala, qual é a resposta que você recebe e tal. Isso tem muito em aviação, isso daí, né? Que eles chamam de comunicação entre piloto e copiloto, no cockpit e tal. Já aconteceu até acidentes aí por causa de desinformação nessa hora. É uma coisa que a McLaren precisa rever, né? Assim, também é uma equipe que não estava acostumada a ficar nessa situação de ganhar corrida, né? Então... Sabe o que eu acho que faltou também ali? O André Seidel entrar no rádio, entendeu? Na hora que o Norris mandou o engenheiro dele calar, na segunda, quando ele falou não, depois que ele já tinha mandado calar a boca, o engenheiro ainda perguntou, pô, vamos colocar intermediários, pensa em colocar intermediários, ele falou não, gritando, eu acho que o André Seidel tinha que ter entrado no rádio, como às vezes Toto Wolff entra no rádio da Mercedes.
Entendeu? Que entrou, inclusive, nessa corrida também e falou para o Hamilton uma hora, você vai ganhar a corrida. Faltavam umas 15 voltas para acabar. Ele falou, você pode ganhar essa corrida. Você pode. Pode ganhar essa corrida. Você pode ganhar essa corrida. Entendeu? O André Seidel tinha que ter entrado no rádio, falar com o Norris, Orlando, aqui é o Andrés. Entra para trocar o pneu, porque vai chover. É uma possibilidade. Entendeu? Ele podia ter feito isso. Eu achei que ele deixou rolar, entendeu? Eu acho que não devia ter deixado rolar. Mas agora, isso é engenheiro de obra pronta. Isso eu estou falando uma hipótese que poderia eles vão ajustar ter isso acontecido. É uma reunião que eu gostaria de estar presente, essa depois da corrida. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu tenho a declaração aqui na minha tela do André Seidel. Nós temos que analisar em detalhes exatamente o que aconteceu. Qual informação nós tínhamos e o que nós fizemos com essa informação. Fecha aspas. Perfeito. É exatamente isso. Qual a informação que a gente tinha e como a gente lidou com essa informação. Porque se a equipe não obrigou o piloto, e eu repito, eu acho que não tem que obrigar, eu acho que tem que ser uma conversa, a voz do piloto tem que ser ouvida, principalmente, gente, nessa situação em que começa a chover em um pedaço do circuito. Se desaba um temporal, a pista inteira, eu estaria aqui calado, meu amigo, não entrou porque estava olhando para a lua, dançou. Não, mas começou a chover na curva 5, 6 e 7, aquele ponto lá mais afastado do circuito. Sim, mas foi piorando, Fábio, foi piorando, cada volta estava pior. Sim, foi piorando. É saber o erro da equipe, que eu repito, não é do Norris, porque o Norris não está vendo o radar. Para mim, o erro da equipe é saber não quantificar. Olha, está chegando, vai aumentar, embora eu acabei de dizer, né? Quantas vezes a gente já viu o radar errar? Vai chegar em 5 minutos e não chega. Então, eu acho que o que aconteceu, resumo da história, eu acho que o que aconteceu foi puramente esportivo. É um cara, é muito esporte, é legal isso. Um cara que vê a chuva, tenta ficar, o outro vê a chuva, vai para o box e ganha. Eu acho assim, não tem muita... É igual o Monza. Eu acho que não tem muito que desconstruir o que aconteceu. Foi simplesmente uma aposta. Uma aposta que eu acho super genuína, considerando que o cara nunca ganhou. Faltava 3 voltas para o final e ele viu o rival dele entrar. Eu ficaria na pista também. Eu quebraria o engenheiro do Ricardo, que é da mesma equipe, foi totalmente diferente com o Ricardo, né? Eles estavam lá conversando, aí o Ricardo estava chegando na entrada do box, ainda eles não tinham decidido, o Ricardo não tinha decidido se ia continuar ou não na pista, se ia trocar ou não. Quando o Ricardo entrou naquela reta que antecede a entrada do box, o engenheiro falou para ele, box, 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 now. Entendeu? Tipo, mandou ele entrar no box, e ele entrou. Eu acho que talvez o engenheiro do Norris talvez devesse ter falado isso para ele, mesmo tendo tomado 2 grosserias na cara, entendeu? Não falou. Eu imagino, aí que eu tô falando, eu imagino que ele tenha ficado um pouco, sei lá, assim, será que eu vou tomar outro não na cara? Mas aí, naquele lugar, entendeu? Mas aí não dá, né, Adalto? Aí eu acho que o André Seidel tem que chegar para ele e falar assim, amigão, a não ser que o cara aponte uma arma na sua cabeça, tirando isso, você é o responsável pela corrida dele, você fala o que você tiver que falar. Enfim, essa é uma reunião que eu gostaria de estar presente. Essa reunião pós-corrida da McLaren é uma reunião que eu gostaria de estar presente.